O índice de natalidade vem caindo a cada década, ou seja, diminui o número de crianças nascidas de cada casal. Para a mulher, sobre cujos ombros recai o cuidado com os filhos, isso representa mais tempo, menos trabalho doméstico, mais saúde. A pílula anticoncepcional e outros métodos tornaram possível programar a gravidez, e isso envolve vários aspectos da nossa sociedade, o que, por sua vez, demanda uma atenção especial das autoridades. O que as políticas públicas podem fazer e o que está sendo feito aqui no Brasil. Para falar sobre contracepção e conscientização, Cidadania convidou Tereza Delamare Franco Neto, do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde. Seja bem-vinda, Tereza. Obrigada, Paulo. Agradeço. Bom, a gente já sabe de saída que o problema que mais chama a atenção é a gravidez na adolescência, né? E que envolve aquela questão, aquele limite muito tênue, muito diluído entre o público e o privado, né? A educação em casa, a educação e a política pública. Como é que é agir nesse contexto, numa mudança, está havendo uma mudança muito grande de costumes, mas que há também um segmento muito numeroso de famílias conservadoras no país? Bom, obrigada pela oportunidade, Paulo. Como você disse, é um problema que envolve toda a sociedade. Então, a gravidez na adolescência, ela envolve muitos fatores, né? Sociais, econômicos, a questão da conscientização, da informação. Então, já há muitos anos, o Ministério tem trabalhado fortemente com o Ministério da Educação num programa chamado Saúde na Escola. Então, a gente tem tido resultados bem interessantes, porque muda um pouco a lógica do programa Saúde na Escola, que passa a ser a seguinte: aquela equipe de saúde da família, que é responsável por uma determinada região, um determinado grupo de famílias, ela também passa a ficar responsável por aquela escola. Então, ela cuida daqueles alunos naquela escola. Então, os temas de saúde sexual, os problemas de doenças sexualmente transmissíveis são muito discutidos com os professores e com os alunos, o que faz com que a gente tenha tido, nos últimos anos, alguns resultados bem interessantes, como a própria redução da gravidez nessa faixa etária. O programa surgiu quando? Em que ano? Surgiu a primeira iniciativa em 2000 já é uma iniciativa muito antiga, mas oficialmente em 2004, né, quando houve a iniciativa de começar a distribuir camisinha nas escolas. E depois isso foi se aperfeiçoando e hoje a gente tem uma portaria interministerial com o Ministério da Educação e que nós passamos recursos para as secretarias de saúde para que possam fazer ações coordenadas com a escola. Agora, não é a educação sexual não é uma disciplina regular na escola, né? Inclusive já houve iniciativas e há assim, uma reação conservadora de alguns setores, né? O que a gente precisa entender é que a sexualidade, ela faz parte do ser humano. Ela é intrínseca, faz parte da nossa vida, entendendo a sexualidade como as questões relacionadas ao prazer, a sua identidade, a sua personalidade. Então, ela envolve muitos fatores, né, do ser humano. E, obviamente, num determinado momento da sua vida, né, principalmente quando a gente inicia a puberdade, você, então, tem a questão da atração sexual, que aí começa todo... É natural isso. É natural, é o amadurecimento. A questão é como a gente trabalha isso de uma forma natural, de uma forma positiva, e não de uma maneira que, como se isso fosse uma coisa errada. Então, trabalhar com adolescentes, né, a transformação do seu corpo, que ele está sentindo, ele está vendo isso, ele está vendo os seus órgãos, né, genitais crescerem, ele está vendo a mama crescer, os pelos crescerem, e ele está mudando, ele está se tornando uma pessoa mais independente, se separando um pouco dos pais, da dependência dos pais. Então, é muito importante que esse diálogo com os pais e os pais entenderem o que está acontecendo com seus filhos é fundamental, e os professores também. Então, você pode falar sobre sexualidade, sobre as relações afetivas das pessoas em aula de matemática, de biologia, de qualquer aula você pode falar, porque você conta da história, né? Você conta da vida das pessoas. Eu acho que sem levar em conta também, tem que se levar em conta também que há uma erotização precoce. Sim. A mídia no Sim. Brasil, bom, eu vou ser taxado provavelmente de conservador, mas a mídia erotiza, a mensagem que as crianças veem, sobretudo na televisão e agora mais na internet, é uma mensagem que sugere muito, induz alguma resposta assim, no sensório com relação à sexualidade. Mas
estamos falando, na verdade, de gravidez na adolescência, que eu acho que é o problema mais sério. E o Ministério da Saúde fez um estudo de crianças nascidas de gravidez de adolescentes entre os 10 e 19 anos de idade. Eu fiquei até surpreso, 10 anos, nossa, isso aí, enfim. E a gente tem alguns dados aí relativos ao nascimento de crianças desse tipo de gravidez. Então, até para minha surpresa, houve um progresso aí nos dados, né? Em 2004, gravidez na adolescência, 661.290. E em 11 anos caiu para 547, uma queda, 547 mil e quebrados, uma queda de 16,2%. A gente pode dizer que isso foi iniciativa da política pública ou não? Sim, sem dúvida nenhuma, há estudos importantes que fazem uma avaliação de décadas, né, mostrando, principalmente a partir de 2000, essa redução, né, dos nascidos vivos nessa faixa etária e com um percentual maior na faixa etária de 15 a 19 anos. Né? E a faixa etária de 10 a 14 anos é uma faixa etária que ainda crianças, né, podemos dizer, mas para o Ministério da Saúde é muito importante. Nós consideramos já adolescentes porque é quando a jovem já começa, muitas jovens já entram na puberdade nessa faixa etária. Nós temos adolescentes que menstruam já com 10 anos e podem engravidar. Então, por isso, essa faixa etária, né, que pode causar um pouco, e até um pouco diferente do Estatuto da Criança e do Adolescente, que começa com 12 anos, adolescente. Então, para a saúde... crianças ainda, né? Exatamente. Então, a nossa preocupação, muito relacionada, às vezes, a situações de violência sexual, né, uma preocupação, eu acho que você tem visto aí as várias situações de abuso e violência feita por próprias pessoas da casa, da relação muito próxima dos adolescentes. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande, né, como disse já, com o Ministério da Educação, com o Ministério do Desenvolvimento Social, e uma preocupação de fazer essas diferenças regionais, né? O Brasil é um país com muitas diversidades, então é importante a gente compreender uma gravidez na adolescência no norte, numa região ribeirinha, e uma gravidez na adolescência, por exemplo, no sul do país. Então, a gente tem um gráfico também sobre percentuais envolvendo as regiões, né? Nascimentos por região. Isso, a gente vai perceber uma diferença. Você pode fazer uma análise aí? Isso, então, aqui a gente percebe essa diferença, né, no Nordeste, um percentual maior, Sudeste, por conta também da quantidade de pessoas que vivem no Sudeste. Então, a gente vê aí região, esse N é a região norte? Norte, 15%. Porque é uma surpreendentemente baixo, né? Na verdade, eu acho que essa comparação, acho que talvez tenha sido em números absolutos, mas quando você coloca o percentual, a região Norte e a região Nordeste são as regiões onde você tem um número maior de percentual. A média hoje no Brasil está em torno de 17,5% de todos os nascidos vivos. Nessa faixa etária de 10 a 19 anos, a gente está aproximadamente em 17,5%, 18%. Bom, se a gente analisar que o número de lares aí eu coloco entre aspas, o número de casas administradas por mulheres em que o pai não está presente, né, isso eu acho que são... eu não sei, não me lembro o percentual, mas é bastante elevado no país, né? A gente vê, por extensão, que ter um filho precocemente é uma sobrecarga para a mulher em termos de estudo, em termos de trabalho, em termos de perspectiva de vida, né? Então, mas como é que vocês têm... eu queria saber se essa política pública tem sido empreendida sem solução de continuidade, sem interrupção. Mudando o governo, mas continua? Continua. Essa é uma prioridade do Ministério, do nosso departamento, da Secretaria de Atenção à Saúde, exatamente por essas preocupações, inclusive a questão da participação masculina. Então, começar a trabalhar com os adolescentes desde o início da sua vida sexual. Isso é muito importante. A gente disponibiliza camisinha para o Brasil inteiro. Mais de 1 bilhão de camisinhas que nós compramos no Brasil, né? Mas será que o adolescente, na hora, lembra de usar? Esse é o nosso desafio, lembra, a gente tem muitas pesquisas, né, que mostram que os adolescentes têm usado camisinha na primeira relação. O desafio é manter, quando ele passa a ter um relacionamento estável, ele manter a camisinha, e isso até acontece com os adultos, né, manter a camisinha mesmo depois
que ele tem uma relação estável com a sua parceira. Então, é como escovar o dente, né? Camisinha hoje é a nossa orientação, é como você escovar o dente, não pode sair de casa tanto a menina quanto o menino sem a camisinha, porque ela evita uma série de doenças sexualmente transmissíveis que mesmo a mulher estando usando, né, um método anticoncepcional, seja ele qual for, ela precisa se cuidar e o homem também. Então, é o que a gente chama de dupla proteção. Bom, então vamos aqui à análise de 7 métodos contraceptivos que são utilizados, que são divulgados pelo Ministério da Saúde oficialmente e em que caso cada um deles está indicado, né? Já falamos aí da camisinha, né? Isso. Então, acho que temos uma arte aqui em seguida. Educar e prevenir os métodos oferecidos pelo SUS. A pílula anticoncepcional já abordamos. Em que casos ela é recomendada para os adolescentes e para aquela, entre aspas, menor de idade? Nós orientamos muito, né? Isso está muito relacionado à atividade sexual, né? Então, a nossa orientação para todos os serviços de saúde, a gente tem manuais que estão disponíveis no site do Ministério de orientação para os profissionais, é que todo serviço de saúde precisa ter um aconselhamento, né? Então, chegou uma adolescente, é o que a gente chama de não perder oportunidades. Ela pode ter ido com a mãe, ela pode ter ido lá para uma outra coisa, vacinação. Então, você não pode perder oportunidades. Então, a adolescente é feita uma consulta com essa adolescente e a partir, então, do que ela coloca, das necessidades dela, o profissional vai informar se ela diz que quer ter relação ou que ela já teve relação. Então, o profissional vai saber da situação dela, do ponto de vista se ela tem alguma doença, se ela tem alguma doença crônica, se ela é hipertensa, se ela é diabética. Então, tudo isso tem a ver, por isso esse rol... Essa adolescente, ela é levada, em geral, ela é levada pela mãe até o consultório? Pode ou ser. Ela pode ir de vontade própria? Pode ir sozinha, mesmo sendo menor de idade, ela será recebida, será acolhida? Exatamente. O princípio da saúde é ela ser atendida. A gente resolver a situação que a levou na unidade de saúde, aquilo que fez ela chegar na unidade de saúde. Depois, se o profissional achar que é conveniente chamar os pais ou por alguma situação, é feito essa orientação. Agora vamos a uma situação que é mais, assim, digamos, emergencial, né? Como é que é feita a adolescente que vai pedir ou para quem é recomendado? No caso, se isso ocorrer de fato. A pílula do dia seguinte, a adolescente teve uma relação, não estava protegida com a camisinha e recorre ao SUS. Quem é, no caso, que está habilitado a fazer isso ou se é permitido dar a uma adolescente menor de idade a pílula do dia seguinte? Isso, como a gente até procura corrigir... Eu estou assumindo o lado mais conservador, porque eu acredito que é uma situação bem problemática, né? Na verdade, a pílula, a gente não gosta muito desse nome, né? Porque do dia seguinte, na verdade, ela é a pílula de anticoncepção de emergência, o próprio nome diz, é uma emergência. Então, se você teve uma relação, furou a camisinha, teve algum problema, você não usou a camisinha por várias situações, é uma emergência. Você vai na unidade de saúde, a unidade de saúde se relata e a enfermeira, né, pode disponibilizar a anticoncepção de emergência. Ela tem que estar lá disponível para uma necessidade que a mulher chegue na unidade. Obviamente, se for uma adolescente, aquele profissional tem que rapidamente conseguir fazer com que essa adolescente ela consiga marcar uma consulta para saber em que situação aconteceu aquela emergência. Ou se essa adolescente não conhece os métodos, ou se ela não está usando, ou qual foi a situação, para que o profissional possa orientá-la na melhor maneira possível. Vamos aqui ao X do problema, aprofundando mais ainda. E se os pais ignoram que ela teve relação sexual? O que deve acontecer com uma certa frequência. Sim. Né? Como o profissional de saúde age nesse caso? O profissional de saúde tem que ter o sigilo, né? Ele não pode informar isso, a não ser que essa adolescente esteja em risco de vida, né? Mas, de uma maneira geral, pelo Código de Ética Médica, né? Pelas nossas orientações, o profissional ele tem que seguir. E isso é uma questão muito importante do ponto de vista do vínculo entre o profissional de saúde e os serviços com esse adolescente.
Vamos ao item seguinte, a injeção. A injeção é aquela injeção de hormônio com validade de um mês, mais ou menos? A gente compra 2 tipos, a trimestral e a mensal. Também é por uma questão de comodidade da mulher. Tem mulheres que gostam de tomar, então ficar 3 meses, né? Ela toma a injeção e fica garantida, e também a mensal. E às vezes situações, às vezes que os profissionais usam, dependendo da realidade da mulher, às vezes mulheres em situação de rua, alguma coisa assim. Então, são várias as realidades e vai também da adaptação da mulher, do que ela usa mais. O DIU, que é o dispositivo intrauterino, que existem vários tipos, né? Isso. Não sei especificar, mas, enfim, o DIU, ele é ele é introduzido na mulher, né? na adolescente, no caso, e ele fica lá por algum tempo. Isso, por bastante tempo. Né? Algumas não se dão bem, mas outras sim. Mas nesse caso, em que casos específicos é recomendado o DIU em vez da pílula anticoncepcional? A grande vantagem do DIU é que ele não é hormonal. Então, isso é uma grande vantagem. Uma adolescente, né, que está em desenvolvimento, ela tem menos de 2 anos, por exemplo, que ela não se estabilizou ainda do ponto de vista da sua maturação, né, sexual, ainda, né, tem... Então, é muito importante que o quanto menos a gente colocar, né, hormônio, né, nesse corpo, melhor é. Não é à toa que a gente tem investido muito na ampliação do DIU no Brasil, porque as mulheres usam, né, se acostumaram muito com a pílula anticoncepcional, mas ela, por ser uma pílula hormonal, ela traz alguns problemas para a saúde da mulher. No caso da camisinha feminina, a camisinha masculina praticamente já abordamos aqui anteriormente. Ela não parece ser muito utilizada, não, né? Tem muitas mulheres que gostam de usar, né? A gente sempre recomenda experimentar, né? Porque como cada pessoa é uma pessoa, né? Então, ela é um método também que pode ser muito utilizado, às vezes numa situação, né, também que você não tem esqueceu de tomar pílula, alguma coisa assim, você tem como recorrer, né? Então, é mais a cultura nossa, a gente precisa trabalhar mais isso para que as mulheres possam usar. E o diafragma? O diafragma também, muitas mulheres gostam de usar, também recomendado também para adolescentes, né? Quanto mais tardio a gente puder, né, introduzir hormônio, né, para adolescente, é melhor. Então, o diafragma também é uma opção para adolescente, mas como a gente tem conversado, cada mulher, cada adolescente tem a sua preferência. Então, ela pode usar, pode se adaptar muito bem ou não. Então, por isso o SUS tem essa gama de métodos para que a mulher tenha escolhas. Todos esses itens são distribuídos gratuitamente? Gratuitamente. Não falta nos postos de saúde? Onde eles estão disponíveis? Estão disponíveis nos postos de saúde. O Ministério da Saúde faz compras regulares, né, e disponibiliza para os estados, né? A gente tem uma grade de distribuição e cabe aos estados, para municípios pequenos, fazer essa disponibilização, e a gente disponibiliza até municípios de 500 mil habitantes diretamente para o município, porque são quantidades muito grandes. A gente sabe que a gravidez na adolescência é um problema sério, seríssimo, mas nunca é demais recordar quais são os problemas, quais as consequências para a jovem, para a menina, né? Isso. Você poderia enumerar? Sim, acho que é um problema, né, social. É um problema social, econômico, né, como eu coloquei. Se a gente for falar de gravidez na adolescência, por exemplo, na população indígena, né, indígena não tem adolescência, né? A partir de uma determinada idade, você já é considerado adulto. Já tem aquele rito de Exatamente. Iniciação, né? Então, como eu falei, há adolescências e adolescências, mas eu acho que, de uma maneira geral, é importante a gente ressaltar que a gravidez na adolescência, ela é principalmente uma questão social, econômica, né? Está muito relacionada a um projeto de vida dessa adolescente. Então, se ela mora numa cidade muito pequena, uma cidade que tem poucas oportunidades, né? O ensino vai até uma determinada, ela vai ter que estudar em outro lugar, a família não tem condição. A gravidez acaba se tornando um projeto de vida, porque ser mãe é um reconhecimento da sociedade. Então, muitas vezes, essa adolescente acaba optando por essa gravidez, né? Então, iludida talvez com a sedução de passar de um status de importância dentro da família, dentro da sociedade. Isso. Então, a gente, né, às vezes até numa cidade
cidade que você tem uma média de gravidez, por exemplo, 12%, por exemplo, você pode ter uma região, tipo uma comunidade, uma situação mais vulnerável em que aquela comunidade, por exemplo, pode ter uma gravidez maior, né, um percentual de gravidez maior. Então, a gente precisa saber em que a gente está falando. E tem muito a ver também com a própria realidade cultural. Então, por exemplo, se você pega norte do Brasil, muitas comunidades ribeirinhas, faz parte daquela comunidade, então, a própria sobrevivência daquela comunidade, as mulheres casarem cedo, né? Agora, sempre é importante colocar o desafio nosso são oportunidades. Se você pode postergar aquela gravidez e você dá oportunidades àquela adolescente, sem dúvida nenhuma, ela pode optar, sim, por não ter a gravidez naquele momento, né? Então, há adolescentes que optam por uma gravidez, né, na faixa etária de 16, 17 anos, e tem aquelas que não vão optar porque tiveram oportunidades. O nosso grande desafio é as oportunidades, ela poder escolher, né, e não ficar só pela gravidez. Eu só tenho uma escolha, eu não tenho a segunda escolha, que seria estudar, ter uma profissão, enfim, ter uma condição de vida melhor, né? Então, por isso, só te interrompendo um pouco, por isso a importância dessa articulação do Ministério da Saúde com outras políticas, né? Isso é muito importante. Como vocês preparam, qual é o agente público, no caso, digamos assim, credenciado pelo Ministério da Saúde para ir até as escolas e até, não sei se também as associações de pais e mestres, enfim, quais são as entidades que recebem em torno da qual essa política pública é empreendida e qual a formação que esses profissionais recebem? Bom, primeiro, os profissionais de saúde, né? Então, conforme eu havia dito a você, a gente tem todo o material de orientação, protocolos, né, dentro das unidades de saúde que orientam o profissional, principalmente se forem adolescentes. Então, por exemplo, nós temos uma caderneta de saúde do adolescente, que fala de tudo, de todos os direitos, inclusive da própria questão do desenvolvimento, do crescimento desse adolescente, que é a própria puberdade, né? Então, o que está acontecendo com ele, os relacionamentos, as relações afetivas, e isso tem sido muito bom, porque com o programa Saúde na Escola, a gente faz todo um trabalho de envolvimento do professor e da família, que é chave. Então, os pais compreenderem o que está acontecendo com o seu filho, que é normal, que é natural, né, que o desejo sexual faz parte, né, desse crescimento desse indivíduo, é muito importante desconstruir mitos, né, fantasias que muitas vezes tem. Então, o professor, os pais, a comunidade, a igreja, o agente comunitário de saúde, são pessoas assim que têm que estar muito envolvidas nessa agenda para que a gente possa ter cada vez mais a abordagem de uma forma positiva. Eu imagino que já deve ter acontecido, já deve ter havido muitos episódios de resistência, né? Enfim, você poderia citar alguns? Sim, a gente tem, às vezes, no próprio programa Saúde na Escola, muitas vezes a gente tem os pais questionando, né, por que estão falando sobre esse assunto, por que né, estão abordando isso, e aí a importância de conversarmos, né, com os pais sobre o que está acontecendo. E aí faz parte da nossa sociedade, né? O nosso papel enquanto saúde é informar, é orientar, é explicar, né, esclarecer as pessoas sobre a importância e a necessidade da prevenção, né, das enfermidades, dos agravos e da promoção da saúde, que é fundamental. Ter uma vida saudável é muito bom, né? Tereza, você é de fato uma profissional da comunicação. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, obrigada. Volte sempre. Obrigada. Mande suas críticas e sugestões para nós. Nosso WhatsApp é 619-9966-1616. O telefone é 0800-61-2211. Se quiser ver de novo ou baixar qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.